Olá mais uma vez, eis-me aqui novamente para mais um vídeo, para variar sobre EPROC. Acho que já notaram que eu gosto um pouquinho do sistema, não é mesmo? É uma diversão para mim falar do meu menino. Vamos para mais um vídeo. Dessa vez irei abordar, farei um vídeo um pouco diferente para os colegas oficiais de justiça. Eu não sou oficial de justiça, sou servidor de cartório, mas lido diariamente com o trabalho dos colegas dessa categoria. Eu vejo o resultado do trabalho dos oficiais quando eles juntam as certidões no processo. Embora eu não seja um usuário do perfil do oficial de justiça, eu tenho a possibilidade, para quem deseja, apresentar uma das versões do painel do oficial de justiça aqui no sistema. Para quem ainda não conhece a cara do menino, é a oportunidade de explorar o caminho que vai ser percorrido. É como se pegasse o seu celular e pedisse para traçar uma rota por meio do GPS. O meu intuito nesse vídeo é que vocês conheçam as telas que vocês irão utilizar. Se não forem exatamente iguais a essas, muito provavelmente será muito parecido, porque o EPROC tem um baixo grau de variação. Ele tem uma constância, uma uniformidade nos tribunais estaduais e federais. Os tribunais fazem pequenas adaptações para a sua realidade, mas não muda a essência do sistema. Esse na imagem é o mascote dos oficiais. Existem os mascotes da Eproclândia, os que eu criei, os que os colegas estão criando. Eis o Jordan, o mascote dos oficiais de justiça. Eu aposto que vocês chegam assim discretamente na porta das residências das pessoas para cumprirem o seu trabalho. Então, bora pro EPROC. Eis a tela do inicial do oficial de justiça quando ele faz o login no sistema. Diferente dos EPROCs dos servidores, o painel do oficial de justiça não começa com o nome painel. É uma diferençazinha aí para quem gosta de reparar. O do advogado e do servidor começa com o painel do advogado, painel do servidor, painel do magistrado. E o do oficial de justiça não começa com um painel, mas esse aqui faz aí a mesma função dos outros painéis. Estruturalmente, o EPROC do oficial de justiça é praticamente o mesmo do EPROC do servidor. Ele é o mesmo do servidor, ele tem essa barra aqui do topo, o menu lateral esquerdo e o conteúdo. E também o oficial de justiça pode trabalhar com o tema noturno ou tema diurno, o modo escuro e o modo claro, aqui em cima. Também pode aumentar o tamanho da fonte. É a mesma estrutura, são os mesmos recursos do EPROC do servidor. A parte do conteúdo do EPROC do oficial de justiça, ela é bem menor do que o nosso painel. Nosso painel é extenso e me dei um minuto que eu tenho que abrir a porta para minha gata, porque ela está olhando para a porta me pedindo para sair. Não é mesmo? Pronto, saiu. Então, o painel do oficial de justiça não começa com painel, o conteúdo dele é menor, e no conteúdo do oficial de justiça, do painel do oficial de justiça, conteúdo é o nome dessa parte que não é o menu, nós temos o menu e temos o conteúdo. No conteúdo, o oficial de justiça tem a caixa de entrada por meio da qual chegam as mensagens que podem ser encaminhadas pelo servidor de cartório. Eu utilizo esse recurso quando a gente expede um mandado no EPROC, gera um evento na árvore de eventos. Nessa árvore de eventos surge um botão pela qual nós podemos encaminhar mensagens aos oficiais ou à central de mandados, aqui a gente chama de SEMAN. Por exemplo, mandando um recado e dizemos a parte já compareceu em cartório, o mandado perdeu o objeto,
é possível devolvê-lo. Já pode realizar a sua devolução, não precisa se deslocar ao endereço. Então, é muito útil nesse ponto o EPROC. O destaque aqui dessa primeira tela é a caixa de entrada, e toda vez que no EPROC houver essa setinha circular que lembra muito uma certa marca de cerveja, nos anos 90 que tinha que utilizava esse recurso aqui, é para atualizar os números que aparecem aqui no conteúdo. Então, do conteúdo do oficial, temos a caixa de entrada, e aqui ele já tem uma informação. Ele poderá acessar os mandados em regime de plantão, em regime de prioridade, os normais e o total de mandados que ele possui. Como essa aqui é uma base de testes, e a base de testes dos oficiais, diferente da base de teste dos servidores, nós servidores temos uma base de testes com réplica dos processos que tramitam de verdade, para que a gente possa fazer ações de treinamento, de capacitação. Não sei porque no dos oficiais não possui, mas pelo menos por hora já dá para explicar a estrutura. Já é um começo. E aqui o oficial vai poder gerenciar o número de mandados e ter acesso a esses mandados em plantão, prioridade e normal. Nós servidores, quando vamos expedir o mandado, nós informamos qual vai ser o regime de tramitação, e isso impacta no trabalho do oficial, obviamente. Então esses são os dois destaques aqui do conteúdo. Essa partinha aqui é específica do setor, o excelente setor de suporte do TRF da 2ª região. Feitos os comentários a respeito do painel, do conteúdo do painel, vou agora falar deste importante recurso que é o menu. O EPROC tem dois menus. Esse menu móvel, que é toda essa parte mais escura, e o menu textual. Vou abrir aqui o menu textual em uma outra guia. Os dois menus possuem filosofias distintas. Este aqui, esse menu móvel, ele é móvel porque nós nos dirigimos a esses três tracinhos, nós encolhemos o menu, abrimos o menu, encolhemos o menu, abrimos o menu. E quando nós fechamos o menu e clicamos aqui no topo em ir para o menu se abre. E se nós continuarmos a apertar o botão ir para o menu anda. Ao passo que quando eu clico em ir para o conteúdo avança. Então o conteúdo é essa parte branca, o menu é a parte da esquerda. E nós temos dois menus. O menu textual e o restante, que é o menu móvel. O menu móvel, ele agrupa as telas por tópicos. Na consulta processual, eis a tela da consulta processual. O importante tópico dos mandados, ele reúne essa série de telas. Em mandados devolvidos, ele leva diretamente para a tela de gestão de mandados, uma tela importante para o oficial. Nós temos ainda, onde houver uma setinha, há um agrupamento de menus, há um agrupamento de telas. Então, onde houver seta, existe um agrupamento de telas. E onde não há seta, é uma tela única. O EPROC trabalha com telas. Nós, servidores, utilizamos facilmente aí 40, 50, 66 telas no EPROC. O EPROC do oficial de justiça é mais enxuto que o nosso, bem mais enxuto. Como eu sei disso? Eu sei disso porque existe a figura do menu textual. O menu textual, ele é uma espécie de cardápio. Uma das funções do menu textual é trabalhar juntamente a ferramentas de acessibilidade para eliminar barreiras para pessoas que necessitam de suporte na superação de barreiras no trabalho. O menu textual é conjugado a essas ferramentas, principalmente, se eu não me engano, para leitura do nome da tela ou para leitura da tela. Essa é uma das funções do menu textual. Uma outra função interessante que o menu textual cumpre é permitir o avanço do usuário do EPROC
Tal como quem joga xadrez, amarelinha, jogos de tabuleiro ou jogos de computador e jogos de videogame. Principalmente os jogos de computador e de videogame atual, eles têm cenários que são enormes, são extensos. Existem jogos que nós gastamos aí meses para percorrer todo o cenário. Nós chegamos nesse nível. Existem jogos que a cidade do jogo nós gastamos meses para percorrer todo o caminho. No eProc a vida é bem mais fácil, porque basta se dirigir ao menu textual e no menu textual nós verificamos que as telas que o oficial de justiça vai trabalhar são poucas. Vamos contar as telas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14 telas que não são extensas. O que vai aumentar o tamanho da tela é o volume de mandados. São 14 telas, ponto de partida para o trabalho. É muito provável que vocês vão girar em praticamente todas. Tem duas telas aqui que eu vou comentar a respeito daqui a pouco, que talvez muitos não usem, mas eu recomendo o uso porque elas são muito úteis. Então o menu textual é um cardápio das telas do sistema. Por aqui o usuário pode descobrir as telas, explorar as telas e avançar no uso do eProc e se tornar um usuário avançado aqui pelo menu textual. Volto para outra tela, para o menu móvel. Nós costumamos trabalhar aqui com o menu recolhido e quando queremos pesquisar uma tela, nós digitamos aqui no campo de pesquisa e aí a partir do momento que nós digitamos, ao retorno da tela, nós clicamos e vamos para a tela. Então o trabalho no eProc é basicamente a pesquisa por telas aqui no menu e nós acessamos a tela. Um recurso importante do eProCase, o eProCase é o conjunto de termos, aí a língua que a gente começa a falar depois que o eProc chega ao cartório. Lá no curso básico e no curso de telas comentadas, nós abordamos, principalmente no curso básico, nós abordamos o eProCase, os termos do eProc. Quais são esses termos do eProCase? Minuta, evento, localizador, preferência, automação e tramitação ágil. O localizador é o local onde os processos ficam armazenados, aguardando o trabalho dos servidores, aguardando o prosseguimento, o andamento processual. Para minha surpresa, no painel do oficial de justiça, nós temos aqui um ícone que é o nosso arroz com feijão, que é o localizador Meus Localizadores. Os meus localizadores são os locais de trabalho que o servidor mais utiliza no seu dia a dia. É o que faz o papel das antigas mesas físicas que nós trabalhamos em mesas. Antigamente os processos ficavam em mesas. E quando não estava na nossa mesa, estava no escaninho, estava no armário, alguma coisa do tipo. Os localizadores fazem esse papel. Aqui diz não há localizadores configurados. Eu posso até verificar depois aí a questão da configuração dos localizadores no painel do oficial de justiça. Na realidade do servidor, o localizador é essencial. Como o oficial de justiça, ele possui telas específicas do seu trabalho, como os mandados devolvidos, os mandados não cumpridos, e ele possui ainda a tela mandados. E aí eu descubro que quando nós clicamos em painel de mandados, aí eu descubro que o nome dessa tela aqui é painel de mandados. Onde está escrito mandados do oficial, essa tela é acessível por meio de painel de mandados, o que significa que o nome dessa telinha é painel de mandados. Nós temos painel do servidor, painel do magistrado. O oficial de justiça não tem um painel do oficial de justiça, ele tem um painel de mandados. Então o trabalho do oficial de justiça é percorrer essas telas aqui ele percorre essas telas ele percorre as telas do menu.
O trabalho é aqui. Nós, servidores, ainda utilizamos os localizadores. Os localizadores são ferramentas importantes na nossa realidade, são muito úteis para separar situações do processo. E nós montamos o nosso painel de localizadores por meio da opção alterar lista e escolhemos um localizador. E vejo aqui, curiosamente, que nesse perfil de teste já existem localizadores, aqui, se eu não me engano, de fábrica. Então, por exemplo, se eu quisesse escolher um localizador, vamos supor que esse localizador recebidos fosse importante para mim. Eu seleciono esse localizador recebidos, clico no incluir e aí se o localizador recebidos fosse importante, eu trabalharia com os recebidos. Notem que quando eu travei o localizador recebidos, aqui em meus localizadores, existem 4 processos nos localizadores recebidos. Existem 4 processos aqui em localizadores recebidos. E quando eu clico sobre o número de processos na frente do localizador, abre-se a famosa tela lista de processos por localizador. É uma tela muito importante na nossa realidade. Eu vou dar um pause de 1 segundo aqui no vídeo por causa da questão de dados pessoais e já retomo a gravação só para verificar o que aparece aqui em dados pessoais. Um momento. Retomando, eu parei o vídeo porque eu cliquei aqui nesse número, são 4 processos nesse localizador recebidos e, igual a nós servidores, abre-se a tela lista de processos por localizador. Deixa eu ver se essa lista aparece aqui, a lista. Engraçado que na pesquisa ela não aparece, mas na prática ela aparece para utilização. Na tela lista de processos por localizador, é possível abrir um processo. E vocês, oficiais de justiça, vão visualizar o processo da mesma maneira que nós, servidores internos, visualizamos. Então, é possível que o oficial de justiça, o sistema oferece esse recurso, pelo menos ao que me parece aqui, porque existe a tela meus localizadores para o oficial de justiça, os oficiais de justiça podem trabalhar com localizadores se for útil na sua rotina de trabalho. Se não considerar útil, não é obrigatório. Se considerar útil, pode trabalhar com os localizadores sem problema. Na realidade do cartório, o localizador ele é importantíssimo. Então, existe aqui a figurinha dos meus localizadores, aqui é o painel, aqui é a casinha para voltar para o painel dos mandados, que é o nome dessa tela, e aqui, daqui a pouco eu mostro, aqui está o ícone para alterar as configurações pessoais do procurador. Aqui em cima nós pesquisamos pelo número do processo. E aqui o oficial de justiça troca de perfil. Então, o uso aqui da barra aqui do topo, o uso dessa barra do topo é realizado da mesma forma que nós servidores realizamos, e por aqui é possível o acesso ao portal digital do Poder Judiciário para acesso aos sistemas auxiliares. Feita a apresentação dos menus aqui do topo e do menu textual, e a possibilidade, e vista também a possibilidade do oficial de justiça consultar o processo, vamos explorar aqui, até onde a plataforma me permite, vamos explorar aí as telas disponíveis para os oficiais. Vamos começar pelas mensagens. O oficial tem acesso às mensagens que ele recebe tanto por aqui, pelo mandado com mensagem, tanto quanto ele pode vir à caixa de mensagens e
ele tem acesso à caixa de entrada. Então, aqui aparecem as mensagens, aqui está a caixa de entrada das mensagens que o oficial ele recebe. Então, provavelmente, e aqui ele filtra pelas lidas e pelas não lidas. Então, essa é uma primeira tela de mensagens aí que eu acredito que será muito útil na realidade dos oficiais no cumprimento das diligências. Então, essa é a primeira. Aqui no conjunto de telas referente aos mandados, não está aqui o que eu quero falar primeiramente. Deixa eu falar de outras duas telas rápidas. Na tela usuários, aqui o oficial de justiça pode alterar a sua senha, respeitando a regra mínima de segurança. O oficial de justiça altera a senha aqui e o oficial de justiça altera os dados pessoais aqui por meio de alteração de dados pessoais. Não vou clicar nessa tela para que não apareçam, mas saibam que aqui é possível a alteração dos dados pessoais. Mais importante então é a questão da senha que fica em usuários. Deixe-me ver aqui dois temas importantes. Ainda não quero falar dessa, que é a respeito de modelo e texto padrão. Eu havia aqui agora há pouco. Não, também não é essa. Deixa eu parar aqui um segundo, achar essa tela para não atrasar o vídeo e já retomo. Achei a tela que eu queria. Achei a tela que eu queria porque ela estava escondida dentro de um outro menu. Aqui na tela mandados, nós temos aqui na tela mandados existe o subitem certidões e dentro do subitem certidões existem as opções modelos e texto padrão. Nos outros cursos de EPROC eu falo a respeito da tela modelos padrão. No telas comentadas do EPROC eu explico o que há por trás dessa tela. É uma das telas mais importantes do sistema para o cartório, ela é vital e ela também pode ser muito útil aos oficiais de justiça. Na tela modelos padrão, nós criamos os modelos de textos que utilizamos com frequência. E nela eu explico os recursos dessa tela. E no curso Minutas em Minutos também falo da tela modelos padrão. Nessa tela modelos padrão, nós temos o editor de textos do GPROC, o editor de textos do EPROC, que é o GPROC. E aqui no botão novo, nós começamos o nosso trabalho de criação de modelos. Vocês oficiais podem criar modelos padronizados de certidão para cada situação. Lá no curso Minutas em Minutos do EPROC, eu explico essa tela detalhadamente. Quem puder e desejar, confira lá. Essa tela é importante na criação de modelos de texto que são muito utilizados e aqui é feita a gestão dos modelos nessa tela. No curso Minutas em Minutos eu explico o que é possível de ser feito nessa tela. Então quem gosta de trabalhar com modelos padronizados e preencher esqueletos, a tela modelos padrão será interessante para os oficiais de justiça. E ainda nós temos os textos padrão. Texto padrão são blocos de texto muito utilizados se você possui um parágrafo para citação, um parágrafo para penhora de imóvel, um parágrafo para penhora de carro, para avaliação. Se você trabalha com blocos de texto muito repetidos, parágrafos, os textos padrão complementam os modelos. Aqui no botão novo começa-se o trabalho e o texto padrão trabalha com sigla, tal como o autotexto do Word. Você que produz minutas de certidão no Word vai poder trabalhar com autotexto, que no EPROC se chama texto padrão. Lá no Minutas em Minutos eu abordo como trabalhar com essa tela. Mas saiba que vocês vão trabalhar aqui na tela mandados em certidões
vocês, colegas oficiais, podem criar seus modelos e seus textos padrão e utilizá-los no seu trabalho, na elaboração de certidões. Então aqui na tela mandados já há um destaque para o item certidões, modelos e textos padrão. A outra tela que salta aos olhos aqui é a consulta de certidões. Infelizmente não tem nenhuma aqui, mas essa tela é a irmãzinha da nossa tela de trabalho interno do cartório. Ela tem muito cara de minuta área de trabalho. Vocês podem pesquisar aqui nessa tela o conteúdo das certidões já produzidas. Vocês podem utilizar certidões de outros colegas, de outras fontes, e utilizar estas certidões. Vocês podem filtrar por data, vocês podem filtrar por usuários, vocês podem filtrar por órgão, o tipo de mandado. Essa tela vai ser uma tela para vocês consultarem certidões já exaradas, e vocês podem aproveitar certidões de outros colegas, importá-las, copiá-las, adaptá-las e integrá-las à sua rotina. Então a tela consultar certidões, vocês podem consultar as certidões já exaradas, vai se formando um acervo, vocês podem consultar esse acervo e ele ser muito útil no seu trabalho. No painel do servidor de secretaria, essa tela aqui, a que faz a versão dela é a minuta área de trabalho. Então, outra tela importante do trabalho de vocês, que eu creio que vocês vão utilizar muito, é a consulta de certidão, principalmente quando encontrarem uma parte que vocês já tiveram contato anteriormente, sabem que essa parte se mudou, ela não mora mais naquele endereço, vocês podem resgatar essa certidão aí com mais facilidade. Outra tela que se destaca, e além da consulta de certidões, é a consulta de pessoas. Vocês podem consultar dados pessoais, vocês podem fazer pesquisas por CPF, CNPJ e ter acesso a esses dados cadastrais e verificar que uma pessoa já se mudou, que mudou de endereço, que não se encontra mais naquele endereço indicado, e assim poupar tempo. Assim como nós, usuários internos, temos acesso ao cadastro das pessoas na faixa partes e representantes, porque o EPROC tem um convênio com a Receita Federal, vocês vão poder consultar os dados das pessoas, os dados das partes, e isso auxiliar no trabalho de vocês. Vocês podem fazer tanto a consulta pelo CPF quanto a consulta pelo CNPJ. Aí nós temos aqui a parte de mandados. Infelizmente essa tela não possui, o EPROC do Oficial de Justiça aqui não possui nenhum no momento, mas a tela dá algumas pistas do que vocês vão encontrar aqui. Vocês podem filtrar os mandados por prioridade, por data de distribuição, por data de devolução. Vocês podem, se você trabalhar com a figura do localizador, vocês podem filtrar mandados por localizador do mesmo jeito que nós filtramos por localizador os processos. Vocês podem verificar as regiões. Aqui estão as regiões aqui de Nova Friburgo. Vocês podem filtrar pela situação, e atenção, situação é importante para você, oficial de justiça, tal como a situação e o status é importante também para o servidor de cartório. A respeito do status, verifiquem no telas comentadas do EPROC a figura do status, porque quem trabalha com minuta no EPROC, a certidão é uma minuta, e minuta no EPROC tem status. No curso de telas comentadas e no curso Minutas em Minutos, eu falo dos status da minuta. Vocês, oficiais de justiça, guardem no coração que vocês vão trabalhar com um campo chamado situação, e são as situações do seu dia a dia. Um mandado aguardando distribuição, aguardando redistribuição, aguardando cumprimento, e um mandado devolvido
a gestão do estoque de vocês vai passar por essas 4 situações aqui. Vocês ainda vão poder separar por mensagens e aqui irá aparecer a lista de processos, a lista de mandados. De acordo com os processos, vocês vão gerir os mandados de vocês em gestão de mandados. Eu acredito, com certeza, eu não sou oficial, mas acredito que essa tela é a tela arroz com feijão da realidade de vocês. Vocês vão passar muito por essa tela de gestão de mandados. E vejam aqui que vocês ainda vocês têm filtros, mesa de trabalho da central de mandados, aqui está com S, mas é com C, que é sede central, mesa de trabalho da SEMAN e mesa oficial de justiça. Aí vocês selecionam o filtro e se tivesse mandados aqui, eles iriam aparecer. O trabalho no EPROC, tal como eu digo no telas comentadas e no curso básico, o trabalho do EPROC é preencher formulários. Então essa tela é uma tela com formulário e a partir dela vocês farão a gestão dos mandados, de acordo principalmente com a situação, e eles aparecerão aqui nessa listinha ao final. Então, por hora, vocês já têm conhecimento aí das telas e o que elas fazem. E vocês podem criar filtros. Nós, servidores, trabalhamos com preferências. Preferências são tarefas corriqueiras, cotidianas, de preenchimento de formulário. Quando nós preenchemos um formulário e salvamos ele como uma preferência, vocês terão esse formulário pronto e não precisarão ficar digitando toda vez esse formulário. Preferência no EPROC é vida. Se você puder trabalhar com preferência também, crie as suas preferências na gestão dos seus mandados. Preferência no EPROC é vida. Então nós estamos aqui no conjunto de telas mandados. Nós já falamos aqui o mandados é essa gestão de mandados. Nós temos ainda o painel, que o nome dessa tela é painel de mandados. E ainda existem as telas de relatórios, importantíssima para vocês também para estatística. Dentro de relatórios nós temos devoluções, que vocês podem controlar o número de mandados devolvidos. Vocês preenchem o formulário tal como aquela outra tela de gestão de mandados e vocês podem criar preferências de relatórios para gerar relatórios com apenas um clique. Vocês preenchem os campos desse formulário de acordo com o seu interesse e antes de mandarem consultar, vocês mandam salvar uma nova preferência e daí em diante esse relatório sempre estará à disposição com um clique. Então nós temos aí o relatório de devoluções e nós temos aqui dentro de mandados os relatórios de distribuições. Vocês têm todo o controle aí para saber o que está chegando e o que está saindo da mesa de vocês. Então esses aqui são as telas importantes. Essa aqui com certeza, esse conjunto de telas mandados, a vida de vocês muito provavelmente, que a vida de um oficial gira aqui. E quem quiser explorar o fascinante mundo dos modelos e dos textos padrão, confira lá a playlist meme, minutas em minutos do EPROC, que eu explico lá, que eu passo a experiência do que é produzir minutas no EPROC. Todo texto produzido no EPROC é uma minuta, as certidões que vocês tanto produzem é um tipo de minuta. Então, eis aqui o conjunto de telas mandados. Nós temos aqui mandados devolvidos, que é uma repetição da tela relatórios que eu já abordei. Então aqui em gestão de mandados, vocês acompanham, vocês têm um panorama geral aí dos mandados que estão sob sua responsabilidade. Existe a tela mandados não cumpridos. Existe a tela mandados não cumpridos e existe um interessante recurso do mapa de produtividade. Tudo que a gente faz no EPROC, o EPROC registra. Você que vai começar a mexer com o EPROC, todos os passos que você dá no EPROC, ele armazena. Nós no EPROC temos uma tela
que se chama estatística de minuta, que conta tudo que nós fazemos. E no EPROC existe a tela que registra a nossa produtividade de minutas, e no EPROC de oficial de justiça não é diferente. Ele vai contar aí a quantidade distribuída, os cumpridos, os com hora certa, as diligências negativas, as diligências positivas, as sem cumprimento, e fala o total. A respeito do mandado negativo e do mandado cumprido e do mandado positivo, uma coisa interessante para comentar com os colegas oficiais de justiça. No EPROC existe um termo do EPROquês que se chama automação. Automação é o EPROC trabalhando pelo humano. O EPROC faz tarefas que antes o humano faria. Em sistemas mais antigos, como o APOL e o DCP, o oficial de justiça devolvia a certidão e o servidor do cartório tinha que ir lá até o local onde estava essa certidão. Ele tinha que ir lá, juntar a certidão ao processo e dar andamento. Agora, com o EPROC, você, oficial de justiça, fará a juntada da certidão, você próprio fará a juntada dentro do processo. Quando você junta essa certidão, você informa se ela foi negativa ou se ela foi positiva, se ela foi cumprida. Nós, servidores de cartório, podemos fazer uma automação, uma programação para que quando você informa que ele é negativo, ele vá para um local. Quando você informa que ele é positivo, ele já vai direto para o aguardando prazo. Então, algo que surge com o EPROC é uma comunicação entre os cartórios oficiais de justiça com relação à forma como o oficial devolve o mandado. Porque às vezes o oficial vai ao local, ele não citou, ele não intimou, ele não penhorou, ele não notificou, foi negativa a diligência, mas ele devolve como positiva. Quando ele devolve como positiva, ele toma uma fila, ele vai para uma fila que ele não deveria ir. E isso acontece, uma falha de comunicação. O cartório, muito provavelmente, ele irá fazer uma automação para separar, para fazer a triagem dos mandados que o oficial de justiça devolve. E por vezes, uma diligência que foi negativa, quando o oficial devolve como positiva, o processo vai para a fila errada. É uma situação que geralmente acontece no começo, mas depois que as partes, que oficiais e servidores vão dominando o sistema, essas dificuldades elas diminuem. Então, na parte de mandados, nós passamos por todas as telas importantes. Aliás, já passamos de mandados, já passamos de mandados não cumpridos, já o mapa da produtividade, esse que eu acabei de abordar, a parte de mensagens, a parte inicial. Aqui tem tutoriais, no caso aqui do nosso EPROC, acredito que isso se repita em outros EPROCs. Em usuários, se destaca a alteração da senha e o guia de desenvolvimento, esse é focado para programadores. Vejam só, são poucas as telas. Esse é o caminho que vocês percorrerão no dia a dia. Nós, servidores, temos um pouquinho a mais de telas. Dá para passar fácil no EPROC do cartório por 55, 60 telas. Vocês possuem um conjunto menor de telas e a vida de vocês começa nessa aqui. E pelo que nós verificamos, essa tela aqui se chama painel de mandados, e na tela mandados, a vida de vocês também vai girar muito em torno da tela gestão de mandados, e existem as específicas mandados devolvidos e mandados não cumpridos. E aqui na gestão de mandados, no campo situação, vocês vão passar por aguardando distribuição, aguardando redistribuição, aguardando cumprimento e o devolvido. Eu confesso, eu deixo aqui registrado, como eu não lido com esse painel, é uma coisa que eu vou procurar perguntar, se o devolvido é o que foi cumprido ou se é o devolvido sem cumprimento.
É uma curiosidade que eu estou aqui, que eu vou ver se eu mato essa curiosidade, dependendo eu repasso. Mas por hora, o primeiro passo é conhecer o caminho. Antes da viagem, procurar saber a respeito do caminho. E aqui, no menu textual mais cedo, eu comentei que o caminho de vocês no EPROC não é um caminho complicado. Serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 telas. São só 14 telas, dá para explorar essas telas. E eu lá ia esquecendo, nós temos aqui, eu verifiquei aqui no menu textual, nós temos aqui a consulta processual. Vocês podem consultar o processo por esses critérios: número do processo, nome da parte, CPF, CNPJ, OAB, processo originário relacionado e o número da CDA nas execuções fiscais. Nós giramos a nossa vida basicamente em CPF e nome da parte. E aí vocês visualizam um processo igual nós visualizamos. Eis aqui a linda árvore de eventos. A árvore de eventos conta a história do processo. Usuários avançados no sistema trabalham apenas com árvore de eventos. E aqui as preferências, lá no curso Telas Comentadas eu falo das preferências, que são essas tarefas que nós realizamos com frequência. Nós realizamos essas tarefas com frequência e elas já ficam prontas à disposição com um clique. Então aqui a importante tela de consulta processual, vocês enxergam o processo igual nós, usuários internos. Então foi isso, eu acho que deu para passar pelas telas do sistema e a vida de vocês vai girar em torno de consulta processual e muito provavelmente essa tela, esse conjunto de telas mandados aqui, esse conjunto de telas mandados é muito utilizado, a tela gestão de mandados e a utilização da situação, aguardando distribuição, redistribuição, cumprimento e devolvido. E o trabalho seria complementado, o trabalho é complementado pela produção das certidões dentro do EPROC. Existem dois estilos de trabalho do oficial de justiça. Ele produz a certidão fora do editor de textos do EPROC, no Word ou à mão, e junta na árvore de eventos. Ele vem e junta a sua certidão aqui nessa árvore de eventos, ou ele produz a certidão dentro do editor de textos do GPROC. Como não há aqui processos em que eu possa fazê-lo, infelizmente eu não consigo mostrar essa parte. Mas já são 14 telas aí apresentadas que serão o ponto de partida. Talvez não fique muita coisa para depois, para complementar, e já seja possível matar a ansiedade de vocês, aqueles que estão curiosos pela novidade aí, o novo sistema, o sistema EPROC. Então por aqui eu termino, volto lá para o painel, que é o painel de mandados, e termino aqui com o Jordan, o mascote dos oficiais de justiça. Espero que tenha sido útil. Um abraço, até mais.